Olá, meu nome é José Guilherme Oliveira da Silva, sou estudante de História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e venho apresentar o trabalho Os Conflitos por Terra na Ribeira do Apodi, análise sobre a disputa entre a família Nogueira Ferreira e a família Rocha Pita, séculos 17 e 18. Inicialmente, é preciso contextualizar que, durante a ocupação holandesa na América Portuguesa, as atividades colonizadoras ficaram paralisadas nas capitanias ocupadas. No Rio Grande do Norte, após a expulsão dos holandeses, foi iniciada a interiorização da capitania e, nesse processo, alguns oficiais militares, de altas e baixas patentes também, obtiveram grandes concessões de sesmarias por parte da coroa portuguesa. A partir da década de 1680, diversas sesmarias foram doadas de regiões que iam da cidade de Ceará-Mirim até a Ribeira do Açu, e entre os sesmeiros encontrava-se Manuel Nogueira Ferreira e alguns de seus familiares. No processo de reorganização da administração portuguesa, as capitanias voltaram a ser governadas por capitães-mores, que eram nomeados pelo rei de Portugal ou pelo governador-geral da colônia, e companhias de infantaria foram designadas para a defesa de vilas e fortes. Para as frentes de conquista do interior, foram designados capitães de infantaria das ordenanças, que basicamente eram responsáveis por estabelecer postos avançados de ocupação de terras por intermédio de guerras contra os indígenas que resistissem a essa ocupação. Esses oficiais realizavam o objetivo final da colonização portuguesa, e eles deveriam não apenas guerrear, mas também instituir bases de núcleos de povoamento europeu, pois se tratava de combater os indígenas e consolidar-se em suas terras. Foi assim que, no contexto de diversas expedições colonizadoras, saídas principalmente da Paraíba e de Pernambuco, com destino ao Rio Grande, Manuel Nogueira Ferreira, por volta de 1680, comandou uma expedição saída da Paraíba, se estabelecendo na região da Ribeira do Apodi, com lavouras, gados, sendo posteriormente nomeado como capitão das entradas do sertão. No início do século XVIII, a resistência indígena ao processo de colonização já havia perdido muito de sua força. A ocupação do interior da capitania passou a se consolidar e as terras previamente ocupadas pelos indígenas passaram a ser disputadas por figuras que haviam participado da expulsão dos mesmos. Diversos senhores, presentes em outras capitanias, passaram a ter interesse nas terras das capitanias do norte, que estavam sendo palco das guerras de conquista, cujo conjunto viria a ser conhecido como Guerra dos Bárbaros. Entre os interessados nas terras do Rio Grande estava Antônio da Rocha Pita, que, segundo a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, possuía terras na região por meio de compras feitas aos nogueiras. O Antônio da Rocha Pita chegou a ser nomeado como um dos grandes proprietários de terra na América Portuguesa, e no início do século XVIII ele iniciou uma disputa por terras de criar-gado com o Manuel Nogueira Ferreira. O Antônio da Rocha Pita já chegou a ser equiparado, inclusive, aos Ávila, aos Guedes de Brito, que foram grandes proprietários de terra do período colonial. Baseado nas informações contidas nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a causa do conflito teria sido uma das povoações que o Manuel Nogueira Ferreira fundou, que foi embargada pelo Antônio da Rocha Pita, que disse ter suas terras invadidas por vaquejadas pertencentes ao Manuel. A disputa foi entregue ao desembargador Cristóvão Soares Reimão, e alguns anos depois, uma sentença foi proferida em favor do Manuel Nogueira Ferreira, pelo fato do Antônio da Rocha Pita não ter provado ocupar as terras que clamava. No processo consta que o Antônio da Rocha Pita apresentou uma carta de sesmaria de 1685 e o Manuel Nogueira Ferreira possuía
sua Carta de Sesmaria de 1680, que pode ser vista ao acessar a plataforma Silb. A princípio, pode-se pensar que a razão da vitória do Manuel Nogueira Ferreira ocorreu pelo fato dele ter evidenciado um título de sesmaria anterior ao apresentado por seu embargante, Antônio da Rocha Pita. Tal raciocínio mostra-se equivocado, tendo em vista que, como a historiadora Márcia Mota afirmou, nas terras coloniais, a questão ela não se resumia à necessidade de aproveitamento das terras, mas implicava fundamentalmente em explorar essas terras, dominá-las enquanto uma área colonial. A vitória do Manuel Nogueira Ferreira foi possível, como constou na sentença, pelo fato de que ele provou ter ocupado as terras que recebeu dentro do prazo de 5 anos, como costumeiramente exigia-se daqueles que recebiam sesmarias. Posteriormente, o Antônio da Rocha Pita recorreu à Casa de Suplicação de Lisboa e, mesmo não conseguindo também vitória na mais alta instância do Império Português, ele continuou sua saga para conseguir terras no Rio Grande em um conflito que durou algumas décadas. Né? Com base em alguns documentos contidos no Arquivo Histórico Ultramarino, anos depois das sentenças, Antônio da Rocha Pita, ainda na intenção de dominar terras na capitania do Rio Grande, usou suas conexões para perseguir pessoas relacionadas a Manuel Nogueira Ferreira, anos depois da morte do Manuel, e nas mesmas localidades onde o Manuel anteriormente morava. Ele recorreu a diversas autoridades, inclusive ao vice-rei, para conseguir que alguns fazendeiros da Ribeira do Apodi fossem presos por supostamente assassinarem um coronel em terras que lhe pertenciam. O capital político do Antônio da Rocha Pita era tamanho que ele conseguiu que o vice-rei do Brasil despachasse diversas cartas ordenando que o ouvidor-geral da Paraíba executasse as prisões solicitadas. Anos depois da morte de Antônio da Rocha Pita, a sua viúva e seus herdeiros conseguiram sesmarias das terras pelas quais ele tanto lutou. Recorreu a diferentes autoridades, causou conflitos de jurisdição e conseguiu triunfar na sua empreitada para aumentar seu cabedal. O estudo do conflito entre os Rocha Pita e os Nogueira Ferreira pode servir para entender como o processo de territorialização do Rio Grande do Norte e também da América Portuguesa foi repleto de conflitos de diversas ordens. Nesse caso, de ordem política e social, um exemplo claro da complexidade do projeto colonizador. Muito obrigado.